Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas online e antes do recesso nós havíamos começado um conteúdo novo falando sobre Roma Antiga. Tivemos uma aula, também fizemos exercícios e agora nós vamos dar prosseguimento a esse conteúdo. Porém, antes de iniciarmos com o conteúdo novo sobre Roma Antiga, vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós já estudamos na nossa primeira aula. Nós vimos que a Roma de hoje é bem diferente da Roma antiga. Mas como é que nós conseguimos saber como as pessoas de Roma antiga viviam? Aí é que entra o trabalho do historiador, que nós vimos que é como um detetive que pesquisa o passado e traz essas informações para a gente. E através do trabalho de diversos historiadores, nós conseguimos compreender um pouco como era a vida na Roma antiga. Sabemos que a história de Roma antiga pode ser dividida em 3 fases: monarquia, república e império. E como a cidade de Roma foi fundada? Nós também vimos um pouco sobre isso. Nós vimos que por volta do século X a.C., às margens do rio Tibre, havia várias aldeias habitadas pelo povo latino, um povo que era dedicado à criação de animais. No século VIII, ao se verem ameaçados pelos sabinos, um povo que era o seu vizinho, os latinos se uniram e fundaram a cidade de Roma. Isso no século VIII a.C. Por volta de 600 anos de Cristo, os etruscos se estabeleceram em Roma, um outro povo. Roma foi fundada pelos latinos no século VIII e no ano 600 a.C. os etruscos se estabelecem em Roma e começam a trabalhar ali como comerciantes, prestadores de serviço, e aos poucos os etruscos foram ganhando poder até conseguirem tomar o governo da cidade e fundam ali a monarquia em Roma. Durante o governo dos etruscos, Roma prosperou e foi modernizada. Então essa é a história da fundação de Roma. Os latinos se uniram ali nas margens do rio Tibre e fundaram a cidade de Roma, e posteriormente os etruscos chegam na cidade, vão ganhando poder e depois tomam o governo na cidade e inicia-se o período da monarquia etrusca. Na segunda matéria, o segundo conteúdo que vamos estudar, que é o tema da aula de hoje, nós vamos ver como era a sociedade romana no tempo da monarquia, como o povo de Roma se organizava. Então, a apostila que vocês vão receber diz aí pra gente que durante a monarquia, a sociedade romana era formada basicamente por 4 camadas sociais, 4 grupos formavam a sociedade romana no período da monarquia. E que grupos eram esses? Os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Esses são os 4 grupos que formavam a sociedade romana: patrícios, plebeus, clientes e escravos. E vamos ver hoje as principais características de cada um desses grupos. Os patrícios eram os nobres, os mais ricos, donos de muitas terras e gado, e os únicos que possuíam direitos políticos. Somente os patrícios poderiam ocupar cargos no governo. Os plebeus formavam a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos e mercadores. Os plebeus não tinham direito de participar do governo da cidade e podiam ser escravizados por causa de dívidas. Os plebeus eram o maior grupo, mas não possuía direito político como os patrícios possuíam. Os patrícios eram os mais ricos. O terceiro grupo eram os clientes. Quem eram eles? Eram servidores, funcionários ou protegidos do chefe de uma família com grande poder e prestígio dentro de Roma. Esse chefe era chamado de patrono. E quanto mais clientes um patrono possuísse, maior o seu prestígio dentro da sociedade romana, maior o seu prestígio social e também o seu prestígio político. E por último, nós temos os escravos. Quem que formava esse grupo? O grupo dos escravos era formado por prisioneiros de guerra. Então, quando
Roma entrava em guerra contra um outro povo, esses que eram vencidos eram levados para Roma como prisioneiros. Pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas, nós já vimos também que os plebeus poderiam ser escravizados caso não conseguissem pagar suas dívidas. Então, também havia ali no grupo dos escravos pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. E por último, pessoas que também eram condenadas pela justiça. Cometesse um crime e, dependendo desse crime, poderia receber a condenação de se tornar um escravo. Então, esses são os 4 grupos que formavam a sociedade romana no período da monarquia. Os patrícios, que eram os nobres, os mais ricos, os plebeus, os clientes e os escravos. Então vocês leiam a apostila, copiem no caderno o texto e na próxima aula nós faremos exercícios com esse conteúdo da aula de hoje sobre a sociedade romana no tempo da monarquia.